gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. O vídeo de hoje vai ser mais para uma conversa entre amigas. Eu tô até com o meu cafezinho aqui, ó, pra gente ir conversando, como se a gente estivesse num chazinho da tarde. E hoje eu vou contar pra vocês como que tá sendo a minha experiência depois que eu comecei a mudar minha alimentação. Pra quem me acompanha aqui no canal, eu tô mostrando como tá sendo o meu processo de reeducação alimentar e mudança de hábitos. Então, nesses 2 meses que eu tô nesse processo, um pouquinho mais de 2 meses, na verdade, quase 3, já aconteceram várias mudanças comigo, tanto no corpo quanto em outros aspectos. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como que tá sendo essa mudança, o que mudou e também pra animar vocês, se vocês querem começar uma reeducação alimentar, uma nova mudança de hábitos, uma rotina mais saudável, ou se vocês também estão nesse processo já, mas ainda não estão vendo resultados. Então eu vou começar a falar aqui alguns tópicos. Eu vou começar a falar mais sobre as mudanças no meu corpo, as mudanças físicas que eu tô sentindo, e depois eu vou para outros aspectos. Então a primeira mudança que eu vou começar a falar é a primeira mudança que eu senti também, na verdade, foi a primeira coisa que eu comecei a reparar, que assim, gente, às vezes as coisas vão mudando depois que você melhora a alimentação, e o que a gente às vezes espera é que seja uma mudança de gordura, né? Que a gente emagreça, a gente espera às vezes que essa seja a primeira coisa que vai mudar. E na verdade não é bem assim, para a maioria das pessoas, pelo menos não é. Mas existem outras coisas que são muito importantes também, ou talvez até mais importantes do que você perder quilo já imediato. Então, a primeira mudança que eu notei foi a sensação de bem-estar. Gente, de verdade, é surreal a forma como mudou. Antigamente eu me sentia muito estufada, assim, quase sempre que eu comia, eu me sentia estufada, porque quase sempre as minhas refeições não eram lá tão saudáveis. Então, praticamente todos os dias eu tinha aquela sensação de estufamento, sabe? De você acabar de comer e ficar com o estômago pesado e ficar se sentindo mal depois, ficar meio que conversando ali com a comida. Isso mudou, assim, radicalmente, mudou 100%. É muito difícil eu ter esse sentimento hoje em dia. Às vezes, quando eu tenho um pouco desse sentimento, é quando eu faço minha refeição livre, por exemplo, no fim de semana, e eu acabo extrapolando um pouco. Mas no dia a dia, geralmente eu não sinto isso, e às vezes nem quando eu faço refeição livre eu já não sinto mais, porque agora também eu tenho mais consciência para fazer minhas refeições livres, e acho que também por não ser uma coisa frequente, né? Por ser uma coisa assim que eu como de vez em quando, então ela já não me afeta tanto. Às vezes eu ficava até com uma sensação assim de ânsia, sabe? Sabe quando você come demais e aí você fica com aquela sensação assim de que parece que a comida tá querendo voltar? Então, isso mudou completamente, eu já não sinto mais, porque agora eu como assim as quantidades certas, porque na verdade eu nem tenho o costume de pesar, mas eu nem conto a quantidade de, sei lá, de colheres que eu tô comendo. Eu só coloco ali no meu prato e já dou uma idealizada ali, imagino que seja o suficiente, porque agora eu já ganhei um pouquinho de experiência, né, de quantidades e tudo mais. Então, às vezes eu coloco ali uma quantidade, eu falo assim, ah, isso daqui tá bom, isso aqui vai matar minha fome, não, e eu não tô exagerando. E aí, nunca mais eu senti isso, sabe, de ter aquela, parece que a comida tá querendo voltar, assim, isso mudou completamente, 100%. A segunda coisa que mudou muito foi a questão da minha agilidade e da minha mobilidade. Porque antes eu me sentia assim muito lenta para andar e para fazer as minhas atividades do dia a dia. E também eu senti uma sensação assim de cansaço muito fácil e eu era muito fadigada. Eu ficava sem fôlego, assim, muito rápido, gente. E para tudo, assim, não tô falando assim de andar 2 horas. Não, eu tô falando assim de agachar para pegar alguma coisa que caiu no chão, sabe? De limpar minha casa. Eu me sentia muito, muito fadigada e isso melhorou muito. Às vezes eu me sinto um pouquinho, não vou mentir, mas também é pela questão do sobrepeso, né? Por causa da gordura. A gordura faz a gente sentir isso.
E aí, como eu já perdi também, né, um pouco de gordura, eu não sei quanto eu perdi, mas eu perdi umas medidas, eu perdi peso, até que eu contei isso no vlog o vlog passado que eu postei aqui. Então, assim, essa perda de gordura também já ajuda nessa questão. E agora eu sei quando eu realmente tô cansada, porque antes eu vivia me sentindo cansada. E não era exatamente um cansaço de esforço ou de atividade física, era um cansaço assim de acordar, de agachar, como eu disse. Então agora quando eu começo a me sentir cansada, eu sei que realmente é cansaço. É cansaço físico, sabe? De esforço, de ter trabalhado, sei lá, a semana inteira. Por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, fora, né? Eu trabalho CLT. Então, quando começa a chegar quinta, sexta-feira, eu já começo a sentir aquele cansaço. E eu sei que realmente é um cansaço físico, um cansaço de eu ter trabalhado, porque eu já não tenho mais aquele sentimento de cansaço todos os dias. A terceira coisa que eu comecei a sentir diferença, que é uma coisa que tá meio atrelada a essa que eu falei, é que eu tenho mais disposição e energia. Assim, mudou muito mesmo. Hoje em dia eu tenho mais vontade de fazer as coisas. Assim, não é 100%, tá, gente? Porque a gente é um ser humano, tem dias que a gente tá meio desanimado também, envolve outras questões que não seja só alimentação, né? Enfim. Mas eu me sinto muito mais animada pra fazer as coisas, tanto coisas que eu tenho que fazer, coisas que são, assim, responsabilidade pra fazer, né? Por exemplo, ir trabalhar, limpar minha casa, fazer coisas que eu sou meio que obrigada a fazer, e tanto pra fazer as coisas que são do meu lazer, sabe? Sair no final de semana. Antes eu tinha muita preguiça de sair no final de semana. E também envolvia mais coisas, né? Como minha autoestima e tudo mais. Mas assim, eu tinha muita preguiça de sair. Eu pensava assim, ai, por que que eu vou sair se eu posso ficar aqui em casa? Porque realmente eu gosto muito de ficar em casa. Eu sou uma pessoa bem caseira, assim. Mas eu também gosto muito de sair. E eu percebi que essa minha vontade de sair para outros lugares e estar com as pessoas que eu gosto aumentou bastante, assim, nesses últimos meses. E eu tenho certeza que isso tem total associação com a minha mudança de hábitos, com a minha mudança de alimentação. E agora eu tenho até um menor sentimento de preguiça, porque antes eu tinha muita preguiça. Hoje em dia eu também tenho, não vou mentir. Mas, assim, diminuiu muito também. Antes eu ficava pensando assim, 20 vezes antes de ter que fazer alguma coisa, tipo, eu tenho que lavar a louça, nossa, que preguiça. Tipo, eu vou esperar dar certo horário e aí eu vou. Hoje em dia eu tenho preguiça, sim, não vou mentir, mas é bem menos do que eu tinha antes e eu tenho mais uma sensação assim, não, eu preciso fazer, então eu vou fazer logo porque depois eu posso descansar. E isso eu também tenho certeza que tem muita relação com a minha alimentação. Para encerrar os sintomas físicos que eu tô falando, a última coisa que eu vou falar sobre isso é sobre o alívio das dores. E isso, gente, é uma coisa que mudou assim também praticamente 100%. Acho que, sei lá, uns 98% melhorou, assim, sabe, demais. Eu tinha muitas dores nos meus joelhos, coisa que eu não tinha quando eu não tava sobrepeso. E depois que eu comecei a engordar, eu comecei a sentir muito. Eu acho que começou a sobrecarregar muito os meus joelhos. E apesar de ainda estar sobrepeso, eu já não sinto mais a dor nos joelhos que eu tava sentindo há uns, sei lá, 4 meses atrás, sabe? Eu já não sinto mais, assim, zero, nenhum incômodo nos meus joelhos. E também uma coisa que eu sempre sofri muito, que eu tenho assim desde criança, é enxaqueca. Eu tenho muita enxaqueca, assim, dores muito fortes de cabeça. Tinha uma época da minha, assim, a minha adolescência, mais ou menos, que eu tinha mais, era muito mais dores. E eu também não me alimentava muito bem naquela época. Aí depois, com o tempo, acho que com a idade, né, os hormônios, enfim, foi melhorando essas crises. Só que eu ainda tinha, assim, bem frequentes, assim, pelo menos uma vez no mês eu tinha. E aí, quando eu mudei a minha alimentação, eu tive muita dor de cabeça na minha primeira semana de mudança de hábitos e mudança de alimentação, assim, muita. Tanto que foi por isso que eu pensei em procurar uma nutricionista, porque eu falei, não é possível. Tem alguma coisa que eu tô fazendo que deve estar errado, porque tá me dando muita dor de cabeça. E aí eu até comecei a pesquisar na internet o que poderia ser. Aí eu vi que poderia ser falta de água,
eu poderia estar tomando menos água do que eu tava necessitando, mas não era, porque eu sempre fui de tomar muita água, então assim, sempre tomei muito. Eu vi que as quantidades que eu tava tomando eram assim, tranquilas, não era pra eu ter tanta dor de cabeça assim. Aí poderia ser má alimentação, mas aí não era o que estava acontecendo, porque na verdade eu estava mudando da má alimentação para boa alimentação. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tive assim dor de cabeça quase a semana inteira. Eu nunca tive tanta crise de enxaqueca desse jeito. E aí, depois de uma semana passou, eu até esqueci de comentar isso com a nutricionista que eu tava indo, mas eu vou comentar com a outra que eu vou agora. E eu acho, eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi pela mudança mesmo. Eu acho que meu corpo tava se acostumando, meu organismo tava se acostumando com essa nova mudança, que foi, acho que um pouco drástica pra ele, apesar de eu estar me alimentando super bem, de eu estar comendo quantidades boas, de eu não estar me restringindo. Sabe, eu acho que ele tava sentindo muito esse impacto. Eu não sei, eu vou comentar isso com a nutricionista, vamos ver o que ela vai falar. Mas aí depois dessa primeira semana que eu tive muita crise de enxaqueca, eu nunca mais tive crise de enxaqueca, gente. Sério, de verdade. Eu nunca mais tive. Faz 2 meses que eu comecei essa nova alimentação. Na primeira semana eu tive crises horríveis e depois eu nunca mais tive até agora. Um dia ou outro eu tive assim uma dorzinha de cabeça, mas coisa assim que resolvia de eu tomar um remedinho ali e já passava. Que com a crise de enxaqueca não era isso que acontecia. Assim, remédio comum não adiantava. Eu tinha que tomar um remédio específico para dor de cabeça, assim, para enxaqueca. E aí depois sumiu. Então, assim, de uma vez por mês que eu tinha, ou sei lá, 2 vezes por mês que eu tinha, até agora eu não tive mais nenhuma vez. E isso, nossa, é uma, assim, acho que é uma das melhores coisas que poderia ter acontecido depois que eu mudei minha alimentação, porque realmente só quem tem enxaqueca sabe a dor que é. Assim, é uma dor, assim, muito forte de cabeça, parece que você quer arrancar a cabeça fora do corpo, que você não aguenta mais. Então, sem dúvidas, essa foi uma das melhores coisas que aconteceu. Então, saindo dessa parte de sintomas físicos, eu vou falar sobre outra coisa que melhorou muito, que na verdade ainda tá num processo, mas tá melhorando cada vez mais, que é a minha autoestima. Quando a gente fala de autoestima, né, às vezes a gente pensa muito em, sei lá, você se arrumar, você passar uma maquiagem, comprar uma roupa nova, passar um perfume, que isso realmente tá relacionado à autoestima, porque se você não tem autoestima, geralmente você não tem vontade de fazer nenhuma dessas coisas. Só que a autoestima, ela vai muito além disso, sabe? A autoestima, ela é uma coisa, assim, muito mais pessoal e muito mais, assim, o seu interior do que o seu exterior, na verdade. Então, assim, realmente eu comecei a me cuidar mais, sabe? Eu passei a procurar mais sobre perfumes, sobre produtos de skincare, cuidados com a pele, sabe? Realmente, eu comecei a pensar mais sobre essas coisas, mas o que mais pega pra mim é que parece que finalmente eu tô tomando as rédeas da minha vida. Parece que agora eu tô tendo mais autocontrole sobre mim, porque isso era uma das coisas que me incomodavam muito e era uma das coisas que fazia eu não conseguir emagrecer, conseguir, sabe, conquistar as minhas coisas, enfim. E eu tenho uma coisa, assim, pessoal minha, que é uma coisa que me frustra muito e é uma coisa que me machuca muito também, que é eu tenho o hábito, ou sei lá, a mania, não sei, eu tenho o problema, na verdade, de sempre começar a fazer as coisas e nunca terminar elas. Assim, foi a minha vida inteira assim. Eu comecei a fazer curso, todos os cursos que eu comecei a fazer, eu não terminei nenhum. Eu comecei a fazer faculdade, eu não terminei. Eu começo a fazer assim qualquer coisa e eu não consigo terminar. E aí com a dieta não era diferente, eu começava uma dieta e não conseguia seguir adiante nela. E agora, de estar conseguindo manter essa rotina de alimentação, por mais que não seja todo dia, não é todo dia e não tem que ser todo dia, sabe? Um dia ou outro eu posso sair ali dessa rotina, eu posso comer uma coisa diferente, mas eu volto para essa rotina, sabe? Eu não tô abandonando ela. Eu só dou uma pausa ali um dia e depois eu volto para ela. Isso me faz um bem tremendo, gente, porque é uma coisa que eu nunca consegui fazer, nunca, e assim eu tô vendo que eu tô conseguindo. Olha só, eu tô conseguindo fazer uma coisa que eu já queria há muito tempo e que eu achava que era impossível de fazer porque eu achava que eu não tinha capacidade de fazer isso. E aí, todo dia que
eu faço as minhas refeições, que eu como certinho, que eu como bonitinho, eu sinto tanto amor próprio, assim, muito amor próprio. Eu sinto que eu tô cuidando de mim, eu sinto que eu tô me amando, eu sinto que eu tô fazendo muito bem pra mim, assim, pro meu corpo, pra minha vida. E eu fico com uma sensação de dever cumprido, sabe? Quando você termina de fazer uma tarefa, eu fico com essa sensação e isso é muito importante pra mim, porque eu nunca conseguia terminar as minhas coisas. Então, assim, autoestima é uma coisa muito ampla e é uma coisa assim que vai muito além do nosso exterior. Ele é principalmente sobre o nosso interior. E isso tá assim, eu sinto que eu tô colocando um tijolinho de cada vez, sabe? Que eu tô indo aos poucos, mas que eu tô avançando. E esse sentimento é assim, impagável, é muito, muito bom. E a última mudança que eu tenho pra falar sobre essas mudanças que estão vindo com a alimentação e que estão me fazendo muito bem é sobre autoconhecimento. Porque isso é uma coisa assim que eu nem imaginava que fosse acontecer quando eu comecei a minha alimentação. Pra falar bem a verdade, eu só queria começar a comer saudável porque eu queria emagrecer, porque isso mexia muito comigo, assim, eu não tava satisfeita, né, com o meu corpo do jeito que eu tava, e também pela questão da saúde, porque eu sabia que eu não tava muito saudável. Em falar nisso, eu não falei sobre isso porque eu ainda não fiz exames, tá? Eu ainda vou fazer dia 8 de abril, e aí eu vou ver se não, na verdade, dia 8 de abril eu vou numa consulta pra fazer exames. E aí eu vou ver se melhorou. Eu acho que melhorou. Eu tô sentindo, né, no meu corpo que melhorou. Mas aí depois que eu fazer eu conto pra vocês. Mas enfim, vamos falar sobre o autoconhecimento. Como eu disse, isso era uma coisa assim que nem me passava pela cabeça que fosse acontecer. E na verdade foi uma coisa que eu nem dava muita importância. Quando a gente começa a fazer terapia, né, por exemplo, eu já fiz um pouco de terapia, a gente começa a saber algumas coisas sobre a gente que a gente não sabia, né? A gente começa a ver coisas que machucam a gente, que a gente nem sabia que machucavam, ou coisas que a gente gosta, que a gente não sabia que gostava, tanto de crenças, valores, tudo, né? E eu tô sentindo que tá sendo mais ou menos isso, só que em relação à comida e também a outras coisas. Então, assim, pela parte alimentar, eu comecei a descobrir que eu gosto de alimentos que eu não gostava ou que eu achava que não gostava, porque eu comecei a testar, né, fazer algumas coisas, porque eu sempre fui muito ruim para legumes, assim, muito ruim, sempre achei que eu não gostava de nenhum legumes, assim, só cenoura, batata, e os outros eu achava que eu não gostava, assim, simplesmente não gostava e pronto, mas eu descobri que eu gosto de abobrinha, eu gosto de chuchu, eu gosto, sei lá, de uma combinação diferente de alguns legumes que eu não gosto de um jeito, eu gosto de outro. Por exemplo, o brócolis eu já tentei comer, mas eu realmente não gosto dele. Mas eu como ele se for com um molhinho, por exemplo. Então eu comecei a identificar que nem tudo que eu achava sobre mim realmente era isso, entendeu? E também eu descobri que tem coisas que eu realmente não gosto. Não tem jeito. Por exemplo, beterraba. Eu não gosto de beterraba, não adianta. Eu posso comer ela de mil formas diferentes e eu não gosto do gosto dela, não gosto do cheiro dela e não adianta, entendeu? E isso é muito importante, gente. É muito importante a gente saber do que a gente gosta e do que a gente não gosta. E eu não tô falando só de comida, tá? Eu tô falando de outras áreas da nossa vida mesmo. Porque às vezes a gente aceita ir em lugares que a gente não gosta, a fazer coisas que a gente não gosta, que a gente não é a favor. E a gente só faz porque a gente nem sabe que isso, sabe? Que a gente não gosta disso. A gente só fica com aquela sensação ali de incômodo. E aí, às vezes a gente pensa que, eu não tô num dia bom, sabe? Eu, sei lá, não sei. Mas isso vale pra tudo na nossa vida. E aí tem coisas que eu descobri que eu gosto mais do que eu achava que eu gostava. Por exemplo, eu gosto muito de frutas. Assim, quase todas as frutas eu gosto. Muito difícil ter uma que eu não como. Só que tinha uma fruta que eu gostava, mas eu achava ela meio assim, sabe? Tipo, não era uma das minhas frutas preferidas. Não fazia questão de consumir ela. E depois que eu comecei a consumir bastante frutas, aí eu comecei a revezar um pouquinho nas frutas, né? E aí, gente, essa fruta é o mamão, que eu achava que eu não gostava muito. E aí eu descobri que eu amo mamão. Olha só, hoje em dia ela se tornou facilmente uma das minhas frutas preferidas, sabe? Eu adoro a combinação dela de manhã com aveia
iogurte e um pouquinho de chia ali. Eu adoro o docinho dela, sabe? Então, assim, tô descobrindo muitas coisas sobre mim que eu não sabia que eu gostava tanto, ou que eu não gostava, ou que eu gostava. E outra coisa que eu comecei a descobrir também, a perceber, agora eu vou pra uma parte um pouquinho mais profunda, tá? É que assim, eu sempre fui uma pessoa que comia muito pelo meu emocional. E isso eu sabia, disso eu tinha certeza. Eu sabia que quando eu tava triste, eu comia mais, eu descontava na comida, ou então quando alguma coisa me frustrava e acontecia assim, sabe, de uma forma que não era pra ter acontecido, enfim, eu queria meio que um conforto ali na comida, sabe? Tipo, eu mereço isso daqui hoje porque hoje o dia foi ruim. Então, eu mereço comer tal coisa porque hoje eu, sei lá, fiz uma coisa muito foda. Sabe? Sempre ficava nesse eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço porque eu tô triste, eu mereço porque eu tô feliz, eu mereço porque as coisas deram certo, eu mereço porque as coisas deram errado. E eu sei que muita gente faz isso. Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso. Porque antes eu fazia isso e eu só sabia depois. E eu descobri que essa era uma forma de eu me auto-sabotar também. E isso não é saudável, né? Obviamente não é saudável. Eu poderia, sei lá, fazer outra coisa que seja mais saudável. Tipo, eu não tô muito bem hoje. Então, ao invés de eu comer, sei lá, 3 pedaços de bolo, eu vou deitar, eu vou tirar um cochilo, ou então eu vou, sei lá, procurar como resolver isso, não sei, sabe? Eu comecei a perceber essas coisas. É claro que não são todos os dias que eu me mantenho forte, tem dias que eu tô chateada e eu vou comer um brownie, que é o meu doce preferido, porque eu tô muito chateada. Mas eu sei que eu tô fazendo isso consciente, sabe? É diferente quando a gente chuta o balde, assim, sem saber, quando a gente vê, a gente já comeu, sabe? É diferente, sabe? Você ir comer um docinho porque, hoje realmente eu vou comer esse doce porque hoje eu tive um dia difícil, mas eu vou comer só um pouquinho, só pra ver se dá uma alegrada, assim, no meu dia. E não eu vou me fartar de comer e vou chutar o balde e pronto, sabe? Eu comecei a ver essas diferenças. E também eu comecei a perceber quando alguma coisa estava errada. Porque isso era uma coisa que não passava assim na minha mente. Antes eu não tinha essa percepção de que alguma coisa estava errada. Então, hoje em dia, quando às vezes eu começo a sentir muita vontade de comer um doce, que geralmente é o meu ponto fraco, ou então eu quero comer uma besteira e não tá nesses dias, sabe, de comer besteira, tá em dias assim, sei lá, começo da semana, eu começo a pensar, tem alguma coisa errada. Porque não é normal eu estar querendo comer esse doce hoje. Porque quando eu tô bem, geralmente eu não sinto essa vontade de comer assim tão fora de hora. Então, o que será que tá acontecendo que tá me deixando assim? Que tá me deixando com vontade de comer coisas, de descontar essas emoções na comida que eu nem sei quais emoções são. E aí eu começo a refletir. Eu começo a parar pra pensar em tudo que aconteceu no meu dia, ou então nos últimos dias, nas últimas semanas, o que que tá acontecendo que eu tô querendo descontar na comida. Às vezes leva um tempo pra eu descobrir, sabe? Às vezes eu tenho que pensar muito sobre isso, mas isso tá me ajudando a resolver os meus problemas, porque se eu sei que tem alguma coisa me incomodando, eu tenho que descobrir o que é pra isso parar de acontecer, não é? Pra isso parar, para eu parar de querer comer doce, pra eu parar de querer descontar na comida. Eu tenho que tentar resolver esse problema. Então, sei lá, talvez eu esteja me sentindo assim porque eu tive um problema na minha família e aí eu deveria ter falado alguma coisa e eu não falei e eu guardei isso pra mim. E eu sei que daí depois isso começou a se transformar em outra coisa. Eu comecei a querer descontar na comida porque eu não resolvi isso na hora. Sabe? É uma coisa assim, bem de psicologia, enfim. Mas realmente isso acontece muito e eu já descobri várias coisinhas assim que aconteceram, sabe? Por ter vontade de comer coisas que eu geralmente não teria vontade de comer naquele dia, ou então de querer comer em formas absurdas. Tipo assim, eu queria tomar um sorvete, mas eu não quero um sorvete, eu quero tomar um balde de sorvete. Mas por que eu quero tomar um balde de sorvete? Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que
aconteceu e eu tô querendo afogar as minhas mágoas nesse balde de sorvete, porque eu sei que se eu tomar um picolézinho, se eu tomar um sorvetinho, não vai saciar o que tá aqui dentro. E na verdade não vai saciar de jeito nenhum, né? Porque a gente tem que saber separar as nossas emoções de, enfim, de ter que comer as coisas. A gente sabe que isso não é saudável. E outra coisa também que eu percebi é que eu sempre achei que eu era uma compulsiva alimentar. Eu sempre tive essa certeza que eu tinha compulsão. E na verdade eu descobri que não, que compulsão alimentar é uma coisa muito mais séria. E assim, não que a gente não tenha problemas sérios com alimentos, né? Porque não é saudável, então já não é uma coisa que não é que é brincadeira, né? É uma coisa séria. Mas compulsão alimentar é uma coisa muito mais séria, assim, de pessoas que são compulsivas no extremo, que chegam a, sei lá, comer comida do lixo, sabe? Coisas assim, extremas mesmo. E aí eu passei a ver que realmente não é compulsão alimentar o que eu tenho. Eu só sou uma pessoa com problemas emocionais que não sei lidar, às vezes, com o que tá acontecendo na minha vida, ou não sei nem identificar o que tá acontecendo, e eu desconto na comida. E isso é uma coisa muito comum, apesar de não ser uma coisa saudável, é uma coisa muito comum que acontece e não é uma compulsão alimentar, que é uma coisa muito mais séria. Então, gente, essas são as coisas que estão mudando na minha vida. São coisas assim que estão me transformando e eu queria muito compartilhar com vocês e queria, sei lá, tentar dar um ânimo pra quem tá tentando aí. Eu acho que esse vídeo ficou muito mais longo do que eu planejei, mas assim, eu sinto que eu passei tudo que eu queria passar mesmo. E eu espero que as coisas só melhorem daqui pra frente, que venham muito mais coisas boas pelo caminho. Eu espero que você consiga também, que você se dedique também, porque não é fácil. E às vezes a gente desanima mesmo, às vezes a gente tem vontade de chutar o balde mesmo. E assim, não é porque você pensou em desistir que você é uma pessoa fraca, tá? Pensar em desistir é normal. E às vezes chutar o balde é normal. É lógico que a gente tem que tentar, né, ser o mais forte possível. Mas assim, chuta o balde e depois pega o balde de novo, entendeu? E volta pra sua rotina. Porque eu sei que às vezes as mudanças demoram pra vir. E principalmente aquelas mudanças que a gente quer que venha rápido, que é o emagrecimento. Mas assim, tenta ver também essas pequenas coisas, sabe? Que não são pequenas. A gente fala assim que são pequenas, mas elas não são. Porque isso daí às vezes faz tão bem pra gente que depois emagrecer é só um mero detalhe, sabe? Você se realmente se sentir bem ali, sabe? Se sentir confortável do jeito que você, sei lá, sabe? Pra você andar, pra você correr, pra você fazer qualquer coisa que você quiser, às vezes vale muito mais assim do que um número na balança. Então, foque nessas coisas, foque, né, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e as outras coisas vão vindo. Você pode ter certeza que as outras coisas vão vindo, às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais devagar, mas tudo bem. Então, muito obrigada se você ficou até agora por aqui. Eu vou me despedindo. Eu vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo se você gostou dele. Comenta aí pra mim também se vocês já começaram a sentir algumas diferenças, se vocês acharam que o que eu falei aqui faz muito sentido ou se não faz sentido pra vocês. Sei lá, pra gente conversar, desenvolver uma ideia. Se inscreve no canal se não for inscrito e um beijo e até o próximo vídeo.